Dar o pão ao seu irmão é uma forma de carinho e amor no coração. Em busca muitos vieram à procura da perfeição, e o mestre lhes dizia: caridade no coração, caridade no coração. Há muito tempo o mestre dizia: dar o pão ao seu irmão é uma forma de carinho e amor no coração. Em busca muitos vieram à procura da perfeição, e o mestre lhes dizia: caridade no coração, caridade no coração. Boa noite. Essa música que a gente cantou se chama Caridade Sim. A próxima, Mediunidade, Trabalho com Jesus. Para seguir Jesus, fonte de toda luz, trabalho temos que desenvolver. Trabalho é o que nos faz crescer. A mediunidade, oportunidade de melhora e transformação. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Para seguir Jesus, fonte de toda luz, virtudes temos que desenvolver. Trabalho é o que nos faz crescer. A mediunidade, oportunidade de melhora e transformação. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Unindo paciência, o trabalho e a humildade, evoluindo sempre, sendo médiuns da verdade. Do Grupo AME, lá de Fortaleza. Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece,
teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Obrigado. Que ampare nosso irmão João Lúcio, para que possamos ter um bom estudo, mais um aprendizado na noite de hoje. Iluminai a ele, todos nós aqui, que possamos estar sintonizados para o nosso melhoramento espiritual. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, né, nos domínios das provas, com o nosso irmão João Lúcio, para quem não conhece, né? João Lúcio. Mora muito longe daqui, né? Um, dois, ótimo, voltou. Então, boa noite, que Jesus os abençoe, a todos os que estão aqui encarnados, presentes, desencarnados, os que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, em suas casas, debaixo de um cobertor bem quentinho, né, Soraya? Porque aqui nós estamos aí com algo em torno de uns 10 graus, né? É por aí, mas está bom. E é um frio gostoso. Os que estão em casa, mais uma vez, boa noite. Mas tem uma turma aqui corajosa, viu, gente? Quem não está vendo a turma que está aqui no salão, o salão está lotado. Né? Isso é muito bom, porque tem que fazer aqui um esforço para perceber a turma desencarnada, né? Deixa eu chamar aqui o meu... Ótimo, está aqui. Então, o estudo que nos foi solicitado é no domínio das provas. Tem 2 S's ali a mais, 3, né? Mas aí, como já tinha saído, eu descobri agora à tarde, eu deixei nos domínios das provas. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? No domínio das provas. Ótimo, bacana. Então, o que vem a ser isso? É um tema realmente muito interessante,
porque quando a gente aprofundar aqui, nós estamos falando à luz do Espiritismo, e só o Espiritismo ou doutrina espírita, que é a mesma coisa, vai tratar desse assunto com a devida profundidade, sem menosprezar qualquer religião. Mas, quando a gente estuda o Espiritismo, apenas ele trata essa questão das provas aqui no planeta Terra, que nós vamos aprofundar, claro, com muita, sim, propriedade. E, graças a Deus, a gente está nesse caminho do estudo da doutrina espírita, que tem nos ajudado muito a entender. Afinal de contas, o mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações, né? O que está relacionado ao tema diz respeito às questões morais, única e exclusivamente. E é sobre este aspecto que desenvolveremos o tema. Então, quando se fala aí das provas, nós estamos falando dos aspectos morais, daquilo que a gente faz, deixa de fazer, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente passa, das limitações, das alegrias. Então, no domínio das provas, nós estamos tratando de questões morais. Isso é importante a gente delinear aí o campo, porque senão a gente fica vagando muito e tentando ultrapassar os limites que a gente não preparou. Depois surgem questões aqui que, com certeza, Soraya vai ter que responder, né, Soraya? E o Stanley está ali também. Mas eu espero contar com todos para que a gente mantenha o nosso assunto voltado para as questões da prática do bem, do fazer, né, do bem, do mal, e as consequências que isso tem para todos nós. A turma de casa está vendo os slides também, Stanley? Olha que maravilha. Então, vamos continuar. Quando se fala, então, em domínio, domínio é uma palavra, né, que aí no nosso entendimento, para o nosso estudo, diz respeito ao conhecimento, à influência, ao poder, superioridade, império, autoridade, direito de reger, poder, mando, aquilo que uma arte, por exemplo, ou ciência compreende. Então, os domínios que as provas exercem sobre nós são domínios de bênçãos. Então, nós estamos todos abençoados. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Vocês já ouviram falar isso? Né? No Espiritismo isso é tranquilo. Lá no capítulo 4 de o Evangelho, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, nós aprendemos ali a classificação dos mundos do universo. A Terra está classificada como mundo de provas e expiações. Então, no campo, no domínio das provas, na realidade a que estamos submetidos aqui no planeta Terra. Isso aí independe, gente, de religião, de acreditar, de cidadania, de origem, porque todos nós, os espíritos em evolução, aqui no planeta Terra, estamos debaixo do domínio das provas. É importante lembrar isso. Então, tudo aquilo que acontece aqui com a gente é para prova ou para expiação. Às vezes a gente confunde prova com expiação, né? Mas nós vamos tentar trabalhar isso melhor. Então, o que a gente percebe? Que dos infinitos mundos que existem no universo, muitos daqueles que estão na Via Láctea, nas outras galáxias, são mundos de prova e expiação. Não tem só um mundo de prova e expiação no universo, não. Não teria sentido, né? Então, na Via Láctea, existem aproximadamente, segundo o James Webb, que é o telescópio da NASA, né, que substitui o Hubble, ele é muito potente, ele está aí trazendo muitas informações para o mundo. Segundo, então, os novos conhecimentos, nós temos aproximadamente 200 bilhões ou 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea. 200 bilhões de estrelas. Como o Sol. Imagine, na Via Láctea. E o James Webb também identificou, isso é estimativa, existem 3 bilhões de galáxias, gente. Olha que coisa. É um número que, se você multiplicar aí, imagine,
Só na Via Láctea, 200 bilhões de sóis. Quantos planetas existem sendo aí levados, arrastados por cada estrela? Muitos planetas. Então, existem vários planetas só na Via Láctea, no estágio que a Terra está passando. Para a gente ampliar aí um pouquinho o nosso entendimento, que o Espiritismo faz isso com a gente, ele alarga os horizontes, para a gente não ficar aí só limitado aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, quando a gente, com Deus, alarga o pensamento, né? Isso é muito importante para a gente manter. Então, a Terra o que vem a ser prova? Prova é um desafio para o nosso crescimento. São grandes projeções para o futuro. Quando você vai fazer uma prova para um concurso, para o vestibular, para um emprego, uma coisa, é uma prova. Você está sendo testado. Você aprendeu em algum lugar, né? Então, você vai ser testado naquilo que você está aprendendo. O que é expiação? Expiação são as readequações do passado. Pode causar dor, pode causar sofrimento, né? Normalmente, a expiação é também para o aprendizado, mas é uma prova mais dolorosa. E a gente não foge da expiação. Da prova nós podemos declinar, mas a expiação normalmente é algo que é impositivo. E é para nós, para readequar, colocar no eixo o nosso passado. A gente, no passado, errou o alvo, né? O que se fala hoje é pecado, ou o que se falava. Não se fala mais em pecado. Se fala em errar o alvo. O pecado é isso, errou o alvo. A gente errou o alvo no comportamento, numa atitude, num procedimento no passado, e agora a gente vem para readequar, colocar novamente no eixo. Isso pode causar um transtorno, pode causar um sofrimento. Porque muitas das vezes, na expiação, a gente é colocado no lugar, o mesmo lugar ou semelhante, àquele que a gente fez alguém passar. Vamos supor que a gente destruiu famílias no passado. Estou falando do passado espiritual das reencarnações nós. Então, a gente vem com uma condição da expiação, quem sabe, pode ser uma situação, não ter família, porque a gente destruiu famílias no passado. E aí a gente estende isso para uma série de enfermidades que a gente nasce ou que a gente, num dado instante da vida, tem, né? Então, isso também diz respeito à expiação. É uma prova, é um desafio, mas a gente não pode fugir da expiação. Enquanto a prova, ela diz respeito ao crescimento, ao desafio que a gente precisa enfrentar. Então, é importante lembrar que a Terra é um mundo de provas e expiações. Um estágio porque nós estamos passando. Uma etapa a ser vencida na hierarquia dos mundos. É uma grande escola, é um imenso hospital. Então, é importante que a gente entenda a Terra, o planeta no qual estamos internados aqui, encarnados, e os desencarnados que estão evoluindo aqui junto com a gente. Para vocês terem uma ideia, vamos pensar em número, isso é importante. Na década de 1950, o planeta Terra tinha 2 bilhões de habitantes. Na década de 1950. Hoje somos 8 bi e 200 milhões. Né? Aumentou aí 6 bilhões, mais ou menos. Onde estavam esses espíritos? Já pensaram nisso? Por que crescemos tanto? E tem uma perspectiva aí, quando chegarmos a 2050, de 10 bilhões de espíritos encarnados, só na Terra. Emmanuel, no livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ele fala que, lá em 1950, que a época estavam evoluindo no plano espiritual algo em torno de um pouco mais de 22 bilhões de espíritos. E só tinham 2 bi encarnados. Então, esses 6 vieram de lá. 22, então, menos 6, vai dar aí quanto? 16 bilhões ainda de espíritos lá de lá. Invisíveis, no mundo espiritual. Convivendo com a gente aí no dia a dia. Evoluindo no planeta Terra. Provas e expiações. Um planeta que tem essa característica de provas e expiações.
E vamos para qual estágio? O outro estágio aí, que é regeneração, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. O novo estágio da Terra será o de regeneração. Se é regeneração, gente, é para regenerar quem estava ou que estava degenerado. Eu vi uma palestra recente do Haroldo Dutra Dias, que ele falava que alguns milhões de espíritos já estão vivendo a regeneração, regenerando, corrigindo, né? Fazendo aquilo que precisa de ser feito para um mundo melhor. Mas, em compensação, bilhões de espíritos estão no processo de degeneração, prejudicando a Terra, vinculado aos vícios, à maldade, vinculado à violência, vinculado à preguiça, não querem fazer nada para modificar. Estão tão preocupados com o outro que não está fazendo, esquecidos que ele vai responder por si. A Deus, a consciência. Quando a gente compreender isso, a gente para de ficar ocupado ou preocupado com a vida do vizinho e começa a se ocupar com a nossa, única e exclusivamente. Porque eu vou responder por mim. Ninguém responderá. Mamãe não vai responder, meu pai, nem minha esposa, nem meus filhos, nem meus amigos. Não. Cada um responderá por si. E é aquela questão. O que você aprendeu lá na Terra? Passou nas provas? Não, não passei, desisti. Então volta que você vai fazer de novo a mesma prova. Prova é desafio. Ah, mas a Terra está passando por um estágio, ela não me aceita mais na prova, expiação. Liga não. Nós temos alguns planetas aí, só na Via Láctea, que está no estágio de prova e expiação. A gente está no centro da galáxia, né? A Terra está no centro da galáxia, com o Sol e o Sistema Solar. Está girando em torno da galáxia. Vai levar alguns milhões de anos para dar uma volta. Mas você vai lá para o outro lado da galáxia, porque é lá que tem um planeta que te aceita. O Jesus de lá, o Cristo de lá, vai te receber. E não adianta chorar não, porque é a lei, você vai. Vai ficar longe dos seus amores, dos seus queridos, eles também de você, mas eles vão suportar e vão esperar para que você aprenda a lição. Olha só, gente, né? Eu costumo falar que às vezes a gente tem aqui a doutrina espírita e não está dando muita bola para ela, não. O professor José Raul Teixeira, certa vez, disse para a gente assim: nós espíritas estamos deitados em cima de um baú e sofrendo misérias em cima desse baú. Passando dificuldades, não raciocinando direito, investindo nos vícios, na prostituição, na maldade, na violência, na corrupção. E ali a gente está até certo ponto satisfeito, mas sofrendo. E ele conclui com preguiça de abrir a tampa do baú, porque lá dentro tem a doutrina espírita, que ela veio para renovar as mentes, os nossos corações. E a gente está deixando isso aí. Ah, quando eu chegar do lado de lá, eu faço. Sabe lá se você vai estar lúcido para receber essa condição? Porque se você vai ler lá, você vai iniciar na sua ignorância atual. Porque tem gente que é assim. Ah, quando eu chegar lá, eu começo a ler, eu já leio mais rápido. Tem nada disso, não. Você vai chegar no mesmo estágio. Ah, é difícil estudar agora. Que dificuldade que eu tenho. Você vai ter a mesma dificuldade. Vai mudar o quê? Se é você que vai para o lado de lá. Então tem gente que arruma essa desculpa. Ah, eu não consigo ler. Ah, eu tenho essa dificuldade. Isso é a preguiça, é a procrastinação às vezes. Que a pessoa sabe que precisa fazer e não faz. Deixa para depois. Só que as consequências da perda do tempo, né? A gente sabe que o tempo não volta. Então, caracterizadas essas condições aí, nós queremos lembrar uma coisa importante, que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Vocês verem aqui em cima, aqui, né? Ó, a pergunta está ali. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que Deus fez a coisa dessa forma? Encarnar os espíritos, né?
Falei que somos hoje 8 bilhões de espíritos encarnados no corpo de carne. 8 bilhões, é um número muito grande, né? Por que a gente tem que encarnar? Tem que nascer aqui na Terra. Por que Deus fez o sistema assim? Olha, a gente está questionando Deus, hein? Em primeiro lugar, a vontade dele. Ele que resolveu fazer assim, não tem que questionar, porque é assim desde que o homem da pré-história começou a habitar o planeta Terra. Né? Então, olha, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, provas também, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Para a gente chegar à perfeição, nós vamos ter que passar pelas necessidades, dificuldades e experiência do plano físico. Este frio, por exemplo, que nós estamos passando aí. Quem gosta de frio aqui? Eu sei que algumas pessoas adoram, né? Eu não gosto. Mas estou agasalhadozinho aqui, tranquilo, né? Mas tem gente que adora o frio. Eu não suportaria viver no sul, né? Eu preferia ir lá para o outro lado. Mas o calor também tem hora que ele pega. Eu acho que é por isso que Deus colocou a gente aqui nas Minas Gerais, né? Para ficar aí no meio termo. O dia que você quer um friozinho a mais, você vai lá para o sul. O dia que você quiser um calor, você vai para o Nordeste, né? E por aí vai. Então, mas nós sofremos essas consequências. Você tem que se adaptar, você tem que aprender a viver, a conviver com essas realidades, porque você está inserido. Ou alguém tem aí o dom de virar sol, aquece mais. Na verdade, gente, não é nem o sol que deixou de aquecer, né? Porque o sol continua onde ele está com o seu poder. O que aconteceu foi que a Terra, nessa fase, se afastou um pouco do sol, mudou a posição. Ela ficou distante, os raios de sol não entram com tanta vontade e força quanto acontece, como acontece no verão. Mas vá lá para a Europa para você ver o que está acontecendo lá. Tem tanta gente morrendo por conta do calor. É verão na Europa. Estados Unidos também. Então, o calor lá está intenso e a gente está aqui passando frio. É a posição da Terra em relação ao Sol. Por isso que a gente está passando isso. Então, nós temos essas dificuldades, esses enfrentamentos que servem como prova. E tem outras coisas, obviamente. Agora, olha aqui, Deus lhes impõe, é uma imposição, não há escolha. Então, esses 16 bilhões que eu falei há pouco, que estão do lado de lá, terão também que reencarnar. De um jeito ou de outro. Pode até demorar 1 ano, 2 anos, alguns milhares de anos até. Mas eles, se precisarem de reencarnar, eles virão. Porque é uma imposição. Aí, qual que é o objetivo? Qual que é o fim? Chegar à perfeição. Só que ninguém chega sozinho. Sabem por quê? Porque a obra da perfeição é uma obra de cooperativismo com Deus. Está lá no livro No Mundo Maior, na fala de Calderaro, quando ele fala com André Luiz. Que a obra da perfeição é obra de cooperativismo com Deus. O que isso quer dizer? Que Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a parte nossa. A de Deus, vocês acham que é errado? Não, a de Deus não é errado. Dizem que até Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas esse ditado o Espírito Camilo mudou, que é o Espírito mentor do Arraul Teixeira. Ele falou, meu filho, Deus escreve certo por linhas certas. É vocês que são os zarolhos que estão vendo as linhas tortas. Então, Deus escreve certo por linhas certas. Aí, se é obra de cooperativismo, a cooperação de Deus é divina, é sempre certa. E a nossa, como que ela está sendo feita? Certa vez, 2 irmãos comparam um lote de 1.000 metros. É um lote, 2 lotes deste aqui da nossa casa, né? Fizeram um muro e cada um construiu a sua casinha. Um dos irmãos, muito laborioso, trabalhador, pegou aquele lote, construiu. Daí a 2 anos a casa dele estava divina. Todo o passeio, o terreiro, a entrada, flores,
preparado, arrumado, muito aconchegante a casa. Lá no fundo tinha um pomar e etc. Estava uma casa divina. 2 anos depois. Aí o outro irmão, invejoso, subiu no muro, olhou a casa do irmão e falou: meu irmão, como Deus foi bom com você, hein? Aí esse irmão falou: oh, é verdade, Deus foi muito bom, porque Ele me deu o sol, me deu a terra, me deu as sementes, mas quando Ele cuidava sozinho, o meu terreiro estava igual ao seu, cheio de mato, capim, cobra, escorpião, porque quando Ele cuidava sozinho. Quer dizer que se a gente não faz a nossa parte, Deus não vai fazer aquilo que nos compete. Prestemos atenção nisso. A perfeição é uma obra de cooperativismo com Deus. Deus dá para a gente as oportunidades. Mas se a gente não faz a nossa parte, vamos pensar aqui naquilo que eu falei há pouco da leitura, do estudo, né? Nós temos aqui uma biblioteca com não sei quantos volumes, mas tem praticamente muitas obras da codificação espírita, dos clássicos do espiritismo, como Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion. E temos outros livros da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, diversos outros, do médio aí, são médios, né? O próprio Raul Teixeira. Eu vou fazer uma pergunta, assim, provocativa. Quem já foi nesse ano na biblioteca pegar um livro? Leu, devolveu e pegou outro. Já juntei 3 coisas agora, né? Quem foi? Quem pegou o livro? Quem leu? 4. E já pegou outro. Eu não quero nem saber a resposta. Percebe? Tá. A Messa está falando que pega, sorteia e passa para outro e vão passando, né? Então, gente, vão frequentar a biblioteca? Ela está aí. Ou vocês querem que Deus vá lá na caminha de vocês, que estiver domingo, vou passar aqui uma tela bonita, igual o PowerPoint desse livro? Isso não vai acontecer. Mal um expositor vai chegar aqui e vai pôr alguma coisa, como eu estou pondo aí do Livro dos Espíritos. Vou usar aqui outros livros. Vou usar o Evangelho, como já usei. Vou usar a Ação e Reação. Vou usar o Céu e Inferno. Se eu falar menos e o tempo deixar. Vamos lá. Então, esse é o objetivo da encarnação. É por isso que os espíritos encarnam. É a forma da gente evoluir aqui no planeta Terra. Tá? Agora, isso é a encarnação. E a encarnação tem ainda outra finalidade. Qual é? A de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Deus nos quer, futuramente, governando o mundo. Como Jesus hoje governa o planeta Terra. Agora imaginem quantos Cristos estão governando os diversos planetas que existem na Via Láctea. Se eu disse que existem mais de 200 bilhões de sóis, para cada sol, um espírito crístico superior, puro. E para cada planeta, um Cristo. Quantos Cristos existem? Quando você será um desses? Para poder administrar o mundo. Imagine. Isso é muito interessante. É só o Espiritismo que faz isso com a gente. Só o Espiritismo que nos leva a refletir com amplitude do Espírito eterno e imortal que somos. É só Ele que coloca essas coisas na mente da gente e a gente fica pensando nas verdadeiras possibilidades que existem para o Espírito. Então, agora, o reencarnar é a encarnação várias vezes. Nós tivemos várias vidas. Né? Qual a finalidade da reencarnação? A gente reencarna para expiar, que a gente viu que aquele redirecionamento no bem, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, todos nós somos espíritos reencarnados. Considerando que Jesus passou aqui há aproximadamente 2025 anos, né? E nós, como espíritos imortais, já existíamos. Aí, já está colocando outro dado na nossa cabeça. É coisa importantíssima isso, porque a gente já existia.
Provavelmente a gente estava lá, naquele meio ali, né? Na Ásia, ou na África, ou na Índia, porque já existiam pessoas e outras civilizações. A gente estava em algum lugar. Se estávamos junto ali na Palestina ou naquela região, nós não temos essa certeza. Mas de lá para cá, no mínimo, nós já reencarnamos 20 vezes, considerando que foram 100 anos cada encarnação. Que a gente desencarnou, foi para lá, ficou um tempo, voltou. Desencarnou, foi para lá, ficou um tempo, voltou. E nesse ir e vir, nós nascemos numa cidade, nascemos noutra, nascemos ora como homens, ora como mulheres, não importa aí a questão sexual física, porque o que manda sou eu aqui dentro. E a gente adquiriu várias, inúmeras experiências. E fizemos muita coisa boa, mas também fizemos muitas coisas erradas. É por isso que a gente reencarna para corrigir os erros. E aí a gente espia. Fora as provas que a gente precisa passar. Vamos seguir, vai guardando essas coisas aí, viu, gente? Porque isso é importante. Agora, lá no livro Ação e Reação, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, o espírito é André Luiz, que é um livro de 1956. Vamos cair para o século XX agora. No capítulo 19, sanções e auxílio. Sanções são as penas que a gente precisa cumprir, pagar por algum delito, alguma coisa, né? A sanção. Então, sobre os problemas das provas na experiência terrestre, Druso, que é o mentor espiritual neste livro, fala para André Luiz. Alertara-nos, Druso, quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para assimilação do conhecimento superior. Olha, precisamos renovar os nossos pensares, a nossa forma de pensar. Precisamos trabalhar novas ideias, novas coisas, e não ficar pensando a mesma coisa. Os neurocientistas têm nos mostrado que o nosso instrumento de trabalho, que é talvez o mais importante para o corpo físico, é o cérebro. E o cérebro é como se fosse uma argila. Ele é moldável. Você pode moldá-lo. É por isso que quando, às vezes, eu venho aqui no salão assistir uma palestra, raramente eu sento no mesmo lugar. Sabem por quê? Para criar novas conexões cerebrais. Isso é renovação. Isso é mudar a dinâmica do cérebro. Porque, às vezes, ele é acomodado. Nosso cérebro, ele é, quando encontra uma zona de conforto, de difíceis, ele não cede, ele quer ficar ali. E vai fazer tudo para a gente. Vestir a mesma roupa, sentar no mesmo lugar, tomar o banho ou não tomar. Aí eu estou falando das coisas boas, mas também tem um lado ruim da coisa. Né? Vai fazer de tudo para a gente ser daquela forma com que eu tratei. E na próxima encarnação, vocês acham que vocês vão ter um cérebro novo? Nós vamos ter um cérebro novo? Não, não vai cair de graça, não. Porque hoje o que temos é resultado do que a gente fez com ele nessas 20 reencarnações. Ou seja, nós somos os artífices. Nós modelamos o nosso cérebro. É o que eles dizem hoje da neuroplasticidade cerebral, que ele pode ser moldável. E quando a gente não exerce essas coisas novas, essa renovação mental, a gente cai numa condição que pode levar à demência, pode levar ao Alzheimer, pode levar a diversas outras demências, porque nós não estamos trabalhando direito com o nosso instrumento. Aliás, diga-se que, para os que bebem, mesmo socialmente, né, a substância tóxica, álcool, ela prejudica diversos órgãos do nosso corpo. Mas o primeiro a ser prejudicado é o cérebro. E a gente está vendo aí uma imensa multidão de pessoas novas, já com o cérebro danificado. Vai passar por outra encarnação com problemas desde cedo.
porque há liberalidade total, até o ponto das pessoas levar para dentro de casa os barzinhos, os botecos. Mas a reboque vai junto também os obsessores, viu? Os desencarnados que gostam de beber. Então, o álcool é uma substância tóxica. E desde 2023, a Organização Mundial da Saúde já definiu, não existe dose adequada. Não existe. É álcool. Ou você bebe ou não bebe. Ah, eu bebi uma taça de vinho porque já está batido. Essa história dos médicos recomendarem. A gente acreditou nisso porque quis alimentar o vício. Então, o álcool é uma substância tóxica. A cerveja, talvez uma das piores, viu? Estou acompanhando uma cientista, que ela está falando, anunciando isso para a gente. Fiquem muito atentos, fiquem espertos, porque o futuro nos aguarda. Wilson. Sim. Não, não há dúvida. Sim. A decisão é do espírito. A mente é quem coordena. Por isso que eu falei que o cérebro, e eu deixei isso claro, ele é um instrumento. É uma argila. Mas quem é que vai manipular a argila? É o espírito. Então, o senhor chegou ao raciocínio de uma maneira indireta, mas baseado nas falas. Porque o cérebro é um instrumento. É uma argila. E eu vou trabalhar. E o cérebro que eu vou ter na reencarnação que vem é igual ou pior, né? Porque vai depender do que eu estou fazendo aqui. Então, gente, fiquemos atentos, porque a reencarnação é um fato. Então, renovação mental, através, então, do estudo e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatias, sem as quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de serem transitados. Precisamos fazer o bem, para a gente ter amigos, ter irmãos, ter colegas, ter conhecidos, que vão nos auxiliar lá na frente. Como que Deus age nas nossas necessidades? Quem já passou um aperto, uma dificuldade? Quem foi lá te ajudar? Foi Deus? Eu nunca vi isso acontecendo. Deus não vai para lugar nenhum diretamente. Ele manda aqueles que o ouvem. E o ser humano ajuda um ao outro porque Deus permite. É assim que nós recebemos ajuda. Então, quando a gente ajuda alguém, é Deus nos intuindo para ajudar aquela pessoa. E quando a gente recebe, é porque Deus está intuindo e aquela pessoa ouviu a voz de Deus dentro dela. É assim que ele age. Então, e do serviço ao próximo, seja qual próximo for. Dentro de casa, na rua, né? Não importa a situação. Outro dia eu fui à padaria, tinham lá, deixa eu ver, eram 6 pãezinhos integral. Eu comprei. Faz tanto mal quanto normal, tá? Mas eu comprei. Quando eu como, eu tiro o miolo e pego só a parte de fora. Então, comprei. Aí eu peguei 4. Aí, antes de uma senhora chegar, eu pensei comigo, eu não vou. Para que eu vou levar 4? Vou levar 3 que eu vou comer hoje, amanhã e depois. No outro dia eu volto aqui e pego. E eu voltaria, até porque eu pegaria novo, né? Pensei comigo, mas ao mesmo tempo, aos 2 anjinhos, né? O capetinho, o anjo, né? Não, leva os 4 mesmo. E ficou um só lá, né? Não, eram 5 então. Ficou um só. Eram 5. Aí eu fiquei com receio de deixar um só para a próxima pessoa. Aí imediatamente chegou uma senhora chorosa, olhando assim, viu que só tinha um. E eu notei, né? Eu já tinha tido todo esse diálogo comigo. Aí eu olhei assim para ela, perguntei, a senhora queria levar quantos? Ela falou, normalmente eu levo só 2. Aí eu falei para ela, é porque eu peguei o da senhora. Está limpo, só quer que eu devolva para lá para pegar? Ela falou, não precisa não, você pode. Eu falei, não, faço questão. A senhora vai levar se eu descer, porque está limpo. Estava no saco de plástico, ela falou, não, eu levo. Aí eu joguei para lá, ela pegou os 2. Pra vocês verem, né?
Como que a vida vai mostrando para a gente. Você ouve ou não a intuição. Você ouve ou não Deus dentro de você. Então, ali, a decisão minha final foi essa. Joguei, deixei lá outro pão, ela pegou os 2 e levou. E eu trouxe os 3. Aí amanhã eu vou passar lá de novo e pegar. Porque essa coisa aconteceu anteontem. Né? Oi? Porque você precisa colaborar com a vida, né, de algum modo. Eu estou colocando esse exemplo pessoal, mas eu sei que cada um aqui teria N exemplos, né, bem melhores que este. Mas é do dia a dia, gente, porque não é só dentro de casa, ou na campanha do quilo, ou numa visita, ou numa tarefa, isso, aquilo, que você tem que amar ao próximo. Tem gente que é assim, né? Eu só faço o serviço do bem, vou lá na caridade, na casa espírita, faço campanha do quilo, está resolvida, aí dentro de casa não perdoa, maltrata, briga, xinga, não conversa com ninguém, entra mudo, sai calado. Opa, não é isso não. Você está errado. Porque a caridade é benevolência para com todos. Na rua, dentro de casa, indulgência para com as imperfeições do próximo. E perdão das ofensas. A pessoa que não perdoa o outro ou não perdoa a si mesmo, não está praticando a caridade. Então não vem com esse diálogo que eu já faço campanha do quilo, que eu já faço visita enfermo, que eu ajudo lá no bazar, que eu ajudo isso, aquilo. Se você nem se perdoa, não é amar ao próximo como a si mesmo? Como que eu posso perdoar o outro se eu não consigo nem me perdoar? Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela chega a falar que a dificuldade que nós temos em perdoar o outro é proporcional à dificuldade que eu tenho em perdoar a mim mesmo. Isso quer dizer, você está com dificuldade de perdoar alguém que te fez um mal há 20 anos atrás? É verdade, né? Estou com dificuldade de perdoar o fulano. 20 anos atrás, ele pisou no meu pé, dentro do bonde. Não sei se tinha onde. Claro que tinha, né, gente? 20 anos atrás. Eu não tinha nem nascido, é por isso que eu não posso falar nesse sentido. Mas a pessoa pisou na unha dela 20 anos atrás dentro, no ônibus. E são vizinhos. Não conversam por isso. O outro lá nem sabe, foi sem querer, pediu perdão, coisa boba. Mas quem recebeu o mal está lá 20 anos atormentado com aquela coisa, aquela mágoa que está causando algum problema para você. Pode ser uma alergia, pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade. Mas você vai no médico, ele não encontra nada, ou te dá os remédios, não tem efeito. Isso por quê? Porque você não perdoa, criatura. O perdão é caridade, em primeiro lugar, para você mesmo. Divaldo Pereira Franco, que desencarnou agora 3 de maio, né? Nonagenário, espírita, baiano, psicografou vários livros, desencarnou. Está lá no plano espiritual. Ele conta uma história, na década de 60, ele trabalhava numa repartição pública e um amigo dele fez uma coisa com ele. E ele não gostou e ficou magoado. Passou o tempo, 30, 40 anos depois, ele teve que fazer uma cirurgia no coração. Ele perguntou a Joana de Ângeles, sua mentora, nessa encarnação, eu tinha que fazer essa cirurgia? Sou médico, trabalhador, ajudo muito na casa espírita. Eu tinha que fazer essa cirurgia, minha irmã? Ela falou, não, meu filho, você não tinha que passar por isso aí nessa vida, não. Mas por que está me acontecendo isso, então? Aí a Joana, como todo bom professor, né, pôs ele para pensar, não deu a resposta, ela sabia, mas ela não deu a resposta. Descubra você mesmo. Faça o seguinte, vá para a frente do espelho e durante um tempo você se olha no espelho e pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Oh, não, essa é outra história, não é essa não. Né? Espelho, espelho meu, o que eu fiz, né? Conversando com ele mesmo, o que foi? Por que eu tive que fazer essa cirurgia? E ele perguntou isso durante 10 dias, 15 dias. No 16º dia, veio alguma coisa lá do fundo e ele lembrou da discussão que ele teve com um colega lá na década de 60. E que ele ainda guardava aquela mágoa. E aquilo, de algum modo, estremeceu. Joana de Ângeles, a mentora espiritual, apareceu para ele. Aí, meu filho, olha a causa da cirurgia do seu coração. Você jogou para debaixo do pano, mas o inconsciente sempre te bombardeava a sua artéria.
E isso fez com que você ficasse debilitado. Foi por isso que você precisou da cirurgia. Essa mágoa guardada há mais de 30 anos. Viu? Que perdoar é caridade? É o que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Depois vocês consultem, vale a pena. Então, o serviço ao próximo, com certeza, para, como fala ali, ó, renovação mental. O estudo e o serviço ao próximo. Né? Vamos seguir. Vamos lá. O tempo não para, aquele relógio é doido. Eu vou por aquele de lá, viu, gente? Que eu não estou vendo. Olha lá, você não vê a hora ali. Olha lá, tem uma luz lá que não dá, viu, Stanley? Tem que mudar de lugar, mas eu vou por aquele lá. São 9h15 agora, então vamos lá. Né? Na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos, e é da 258 a 273 o assunto, das provas. Olha onde a gente vai buscar a teoria espírita sobre as provas, aqui no planeta Terra. No estado errante, ou seja, antes de começar a nova existência, antes da gente encarnar, errante ali não é de erro não, viu? É uma palavra que quer dizer erraticidade, aguardando uma oportunidade. Esses 16 bilhões de espíritos que eu falei há pouco, que estão do lado de lá, eles estão na erraticidade, ou seja, do lado de lá. Espírito que precisa reencarnar. É um estado, do lado de lá, da vida. Então, no estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Olha só. Será que o espírito, que a gente, antes de nascer, tem consciência? Olha, eu sei o que vai me acontecer. E eu já sei uma previsão das coisas. Aqui, por exemplo, estamos aqui reunidos. Você teve essa lembrança, essa consciência, essa previsão de que no dia, que dia é hoje? 8, né? 8 de julho de 2025, às 20h45, eu estarei lá no Grupo Espírita Lares Unidos ouvindo alguém. Não precisa me colocar nisso aí não, porque eu podia declinar isso, eu não quero, né? E vir outro. Será que você teve essa previsão? Essa consciência? É a pergunta, né? Aí a resposta. Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha só. O próprio espírito escolhe o gênero, viu, gente? O gênero. Gênero é algo mais geral, características gerais. Então você não consegue escolher especificamente as coisas que você vai passar, não. Você escolhe, por exemplo, gênero, casamento. Está no seu planejamento casar ou não. Você escolhe ter família, constituir família ou não. Isso vai depender da sua programação. Se você não consegue fazer sozinho, normalmente a gente não consegue. Os mentores espirituais que dirigem as nossas vidas no plano espiritual, antes de nascer, eles se reúnem conosco. Olha, João Lúcio, em virtude do mal que você fez no passado, de você ter destruído tantas famílias, de você ter matado criancinhas, de você ter feito isso e aquilo, nós estamos sugerindo, né, que é melhor para você passar por esta vida. Nascer, por exemplo, lá numa região bem mais pobre das Minas Gerais, né? Ou então nascer num outro planeta, num outro país, né? Porque lá você vai ter muita dificuldade, muito problema relacionado ao mal que você fez. O que você acha? Mas será que eu vou conseguir? Vai. Vai, porque nas horas mais difíceis nós vamos estar com você. Vamos juntos. Aí a gente faz voto de vontade, boa vontade, quero, sim, confio em vocês. E a gente vem. Chega aqui, a coisa pode mudar, né? Mas a gente escolhe o gênero, viu, gente? Não é tudo que acontece com a gente que estava escrito. Não existe isso. Estava escrito, maktub, isso não existe, viu? O que existe é que você faz um planejamento, vai trabalhando, e o livre-arbítrio ele é fundamental. Nós podemos mudar os nossos planos a qualquer momento. Porque tem gente, como eu disse, estou falando do casamento, né? Veio para constituir uma família. Encontrar uma pessoa,
num determinado momento. Só que antes disso, ele partiu para a prostituição, para a viciação, e jogou a reencarnação. Aí aparece essa pessoa um dia, em algum lugar, sentindo a falta de alguém. Mas aquele que você comprometeu com você está debilitado, se às vezes está até desencarnado, né? Mas se você, que sofreu, precisa cumprir a sua meta, Deus manda outro. Vai chegar outro do seu ladinho, talvez até melhor do que aquele que foi embora. A vida, né? É assim. Vamos seguir. Não é Deus, então, na pergunta 2.5a, não é Deus, então, que Ele impõe as tribulações da vida como castigo? Como a gente gosta dessas coisas, né? Será que é castigo de Deus? Antigamente as religiões pregavam, não sei se hoje, porque eu não conheço a realidade das religiões, a vida é um castigo de Deus. Tem gente que acredita nisso. Estar aqui na terra é um castigo de Deus. Nada disso. Isso não é castigo. Então a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Lembre que o mentor espiritual estava conversando com ele, você quer? Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Então não adianta culpar Deus, não adianta culpar a vida, não adianta culpar políticos, não adianta culpar ninguém, não. A responsabilidade será sempre nossa. E, por conta disso, receberemos as consequências. Nada entrava o seu futuro, nada. O caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Aí a gente lembra da advertência de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas edificam. Lícito, porque você tem a liberdade de fazer, mas nem tudo convém. Tomemos cuidado, né? Na 264, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que é que nos guia antes de nascer? O que é que nos dá a direção? Olha, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, a gente já falou, as provas que o levem a espiá-las e o façam progredir mais depressa. É natural que a gente escolha as coisas mais fáceis, né? Aquilo que é mais fácil, que dá uma facilidade, né? Claro, vai apoiar, vai ajudar. Mas a gente, antes de encarnar, tem uma visão de espírito. Você está em cima da montanha. Você tem uma visão mais ampla. Então, a coisa tem uma perspectiva diferente. Vamos aqui, que eu quero passar por conta do tempo. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo se chama Bem-aventurado os aflitos. Kardec inicia com essa bem-aventurança de Jesus. A gente vai aprender ali que a dor é um instrumento impulsionadora do nosso crescimento. Nós precisamos ainda da dor para impulsionar o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, ele está se referindo a avante, né? Sigam adiante, não desistam, vão para frente. Olha só, né? Avante. Essa é a interpretação da origem da palavra no hebraico. O grego fala felizes, né? Mas como é que poderia ser só felizes se o povo estava ali amordaçado pelos romanos, pelos religiosos falsos, né? Eles estavam submetidos. Então, a palavra vem do hebraico, ela significa avante. Sigam adiante, não desistam. E certa vez Jesus chegou a nos falar: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sempre foi uma palavra de incentivo, sabendo da realidade de cada um de nós. Não escondendo, não passando a mão na cabeça, sempre nos alertando a vá e não peques mais. Mas nos tolerando, nos auxiliando, né? Então, a dor como impulsionadora do nosso crescimento. É difícil, às vezes, sofrer. Quem quer sofrer aqui?
em sã consciência, ninguém quer sofrer. Agora, se você fica sabendo que é para o seu bem, que lá no futuro vai ser melhor para você, a gente, já que vai ser, né, deixa vir. Lá no céu e inferno, isso aqui a gente está no Evangelho segundo o Espiritismo. No céu e inferno, a gente aprende lá uma coisinha muito importante. Olha, arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos aprender ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, eu vou voltar aqui daqui a pouco. Deixa eu pegar um dado aqui que eu acho importante. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Agora, vindo lá para o livro Ação e Reação. A dor, que a gente falou que a dor é impulsionadora, é importante a gente ver isso. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Olha a visão dos espíritos encarnados. É um ingrediente, faz parte. Né? O ferro sob o malho, malhando o ferro. Né? Ele está trazendo aí para a gente as dores que os objetos, a semente na cova, fica lá na escuridão sozinha. Né? O animal em sacrifício, muitos animais são mortos, né? E tem muitos com doenças até. Por que o animal sofre? Tanto quanto a criança chorando, irresponsável, semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem. Então, olha, todos os que estamos no planeta Terra passamos por um sofrimento, seja ele qual for. Então, os animais, até os minerais, né? Olha que coisa interessante. Por isso, ora, a dor é ingrediente dos mais importantes na vida que se expande. Não tem como fugir da dor, não, gente. Porque olha o que ele vai falar na sequência. Ele vai falar de 3 tipos de dor. Né? A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução é a dor que vem de fora, externa, lapida o espírito e promove o progresso. Em Minas Gerais, esse frio é só para os belo-horizontinos? Não. Claro que não. Minas Gerais está envolta aí nessa friagem, né? Olha só. Então, vem de fora. Essa é uma dor para os que não gostam do frio, né? Ou para os que sofrem, os velhinhos que morrem, as crianças. As pessoas que estão na rua, né? Quantas pessoas aí sofrendo com frio na rua? Isso é uma dor. É claro que muitos desses que estão aí são espíritos que abusaram, com certeza, da família, etc. Mas, olha, coletivamente nós estamos passando por uma dor evolução. É para a nossa evolução. Ela vem de fora. Ela não veio aqui de dentro. É uma dor evolução. Todo mundo tem. Todo mundo passa. Para a nossa felicidade futura, para o nosso crescimento. Tem como fugir de algumas coisas, não, viu, gente? Dor expiação. O que é a dor expiação? Essa aí, ela é interna. Ela vem de dentro para fora. É resultado do mal que a gente fez ou do bem que a gente deixou de fazer. É a dor expiação. Essa, cada um tem a sua e não é igual. É diferente. Então, a dor expiação pertence, faz parte daqueles espíritos que erraram o alvo, desviaram-se do caminho, fizeram o mal. Vão ter que retornar no local à expiação para refazer as dores. É por isso que a gente tem visto muitas mortes coletivas. A gente viu agora, lá no Texas, 109 pessoas desencarnaram. Enchente. Um rio lá saiu arrasando, né, Estados Unidos. Aproximadamente 40 crianças que estavam acampadas no acampamento cristão. Elas desencarnaram, foram levadas pela água. O noticiário começou desde ontem, porque foi desde sexta-feira que estava acontecendo. Por que elas morreram? Normalmente a gente, meu Deus, uma criancinha. Pensamento ingênuo, né? À luz do Espiritismo, isso não procede. São crianças no corpo agora, mas estão passando por uma expiação, não só elas, como também todos aqueles que ali estavam, bem como o país. São espíritos
que deveriam desencarnar, morrer de alguma forma, drasticamente. E assim foi cumprida a lei de Deus. Esses que morreram aí nos aviões, nos acidentes que têm acontecido, nos tsunamis da vida, nos maremotos, são as dores expiação. E nós estamos num mundo de prova e expiação. Não assustem, porque parece que a coisa ainda não acabou. Eu disse que tem bilhões de espíritos na degeneração ainda, né? Se você quer um mundo novo, faça por onde ir para um mundo melhor, porque a Terra vai demorar algum tempo para ser um mundo totalmente regenerado, porque a má vontade das pessoas ainda é muito grande. E tem, por fim, a dor auxílio. Ela evita quedas maiores ou prepara a alma para a desencarnação. São diversas doenças que nos acontecem. Doenças que nos põem para refletir na cama, ou num dado momento da nossa vida. E elas vêm para nos auxiliar. Não é um crime, não é um castigo. Às vezes a pessoa precisa de uma dor, de um sofrimento, de uma doença crônica, para aprender a se alimentar direito, para aprender a pensar na vida. Não pode mais abusar. Então nós temos que agradecer. É uma dor que vai nos auxiliar. Então vamos voltar aqui, naquela outra parte, que é importante também que a gente fale sobre ela. Está lá no céu e inferno, como nós falamos. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, olha, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Aprendamos isto. É muito importante quanto espírita, e só o Espiritismo ensina isso para a gente entender o que acontece com os nossos queridos, com os nossos familiares, mas também o que vai acontecer com a gente. Está falando lá sobre o Código Penal da vida futura. Quando você faz o erra, você se arrepende. Mas não basta o arrependimento. Algumas religiões não sabem, né? Porque tem hora que a gente vê o pastor ou alguma outra pessoa na frente dele, ex-trombadinha, ex-homicida, ex-não sei o quê, já está arrependido. Não basta o arrependimento. Para o Espiritismo, isto não basta. Arrepender, sim, é o primeiro ponto. Mas o arrependimento pode acontecer aqui, como pode acontecer lá. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então é preciso se arrepender. Nós podemos nos arrepender encarnados ou depois que a gente vai para o lado de lá. Mas além do arrependimento, tem a expiação. Nós não falamos as crianças agora que morreram, ou as 109 vítimas lá do Texas, ou nos ônibus, acidentes coletivos. Isto é a expiação. Muitos desses espíritos já se arrependeram. Mas não basta só se arrepender, ô Senhor. Como eu me arrependo do mal que eu fiz fulano, beltrano, ciclano. Às vezes a gente nem sabe, mas você fez. Então, o arrependimento, gente, é o primeiro passo. Mas é um arrependimento sincero. Não é arrependimento de boca para fora, como diz, não, né? Não, é aquilo que está lá dentro da gente. É igual o filho pródigo, né, que se arrependeu e voltou. Aí você retorna para o caminho do bem, então agora você vai expiar. Você vai sentir a dor que você fez o outro ou outrem passar. Isso é expiação. Quando vocês pensarem na expiação, pensem nisso. Que estamos todos submetidos a esse tipo de coisa. Mas não basta também só a expiação. É preciso reparar o erro. Ou nós reparamos com a pessoa que nós erramos, ou a gente faz o bem para auxiliar, porque às vezes essa pessoa já até nos perdoou, né? Então, são coisas importantes que eu peço que depois vocês leem para a gente poder evoluir aí melhor, tá? Rapidamente, vou gastar aqui 2 minutos, viu, Soraya? Você me deu 10, mas eu só vou usar 2. A viagem de Elias. Eu vou deixar para a gente concluir e fechar isso aí. Não é o Elias profeta, não é nenhum profeta. É um Elias João, é o Elias Fernando, é o Elias José, é o Elias Manuel, é o Elias Maria. Né? A viagem de Elias. Havia um espírito chamado Elias, antigo peregrino das estrelas, que há séculos trilhava os caminhos da existência.
Tivera muitas vidas, alguns êxitos, muitos fracassos, mas sempre carregava no coração uma semente de esperança. Em sua última estada no mundo material, Elias reencarnou como um homem simples, carpinteiro, pai de 3 filhos e esposo de uma mulher generosa e firme. Não era rico, nem instruído nos moldes do mundo, mas carregava em si um impulso profundo pela retidão. Na infância, Elias enfrentou dores e carências. Fora rejeitado por seu pai biológico, olha aí, né? A expiação. Passara por fome, aprendera cedo o peso do abandono. Isso é expiação. Cresceu revoltado. Na juventude tornou-se duro, egoísta e por vezes cruel com quem o amava. Mas numa certa noite de inverno, então foi numa dessas noites, né? Quando tudo parecia escuro em sua alma, viu seu filho mais novo adormecido ao seu lado. E em silêncio caiu em pranto. Foi o início do arrependimento. Olha só. Mas não basta só o arrependimento, né? Vai precisar da expiação e da reparação. A partir dali, Elias buscou se transformar. Começou a frequentar reuniões espíritas, onde descobriu que a dor que sofrera não era castigo de Deus, mas prova escolhida por ele mesmo. Aquelas dores lá na infância, no intervalo entre 2 existências. Soube que seus erros do passado ecoavam em sua nova vida e que a única forma de curar a si mesmo era reparando com amor o que ferira com orgulho. Inspirado por essa descoberta, Elias passou a ajudar discretamente seus vizinhos. Cuidava de idosos solitários aos domingos e começou a tratar sua esposa com ternura. Como toda alma em reajuste, ele teve recaídas. Às vezes explodia e às vezes se fechava. No entanto, ao fim de cada erro, erguia-se novamente. Sentia que estava em uma longa viagem divina, como ensinara o espírito André Luiz, e que as dificuldades da estrada não eram sinais de fracasso, mas sim postes de sinalização, indicando onde ele ainda precisava crescer. Ou seja, o fracasso, postes de sinalização. Errou? Olha, está sinalizando. Faça de novo. Não faça de novo. Certa noite, doente e já próximo do desencarne, Elias teve uma visão. Um mentor espiritual lhe apareceu em sonho e disse: Elias, tu vieste de muito longe, fizeste escolhas difíceis. Algumas provas foram vencidas, outras apenas iniciadas. Mas há em ti o sinal luminoso do bem, que te concede acesso aos primeiros cimos da vida superior, os primeiros degraus. A dor te lapidou, a ação no bem te elevou. Agora, repousa. Ele estava desencarnando, retornando. Logo voltarás à pátria espiritual para prosseguir tua jornada. Elias desencarnou com serenidade, envolto em vibrações de paz. Do outro lado da vida, na colônia espiritual, onde despertou, foi acolhido por amigos espirituais com um sorriso afetuoso. Lá, entendeu, enfim, o que os espíritos quiseram dizer. O bem constitui sinal de passagem livre para os cumes da vida superior, enquanto o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos nas paradas mais ou menos difíceis de reajuste. A vida na Terra, minhas irmãs, meus irmãos, e os que nos veem agora e nos verão futuramente pelas redes, né? A vida na Terra não é castigo. É uma viagem de ascensão, de progressão. As provas, as dores e encontros, ou até desencontros, né, são oportunidades que a misericórdia divina nos oferece para nos redimir, servir e amar. Cada passo na direção do bem é um passo rumo a Deus. Estas são as considerações que a gente pôde trazer, lembrando que somos filhos de Deus.
vamos mudar as nossas perspectivas em relação à vida, não tem nada errado, a não ser o mal que nós fazemos. Porque Deus está no controle, está nos acompanhando nas dores, nas alegrias, nas dificuldades, nas facilidades, está conosco. Nos entreguemos ao Pai de sabedoria e de misericórdia, como a gente viu aqui na lição. Agradeço o carinho, a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Soraya. Nós é que agradecemos, né, João Lúcio, com esse estudo para mais nosso aprendizado, né? Que as provas é para o nosso crescimento espiritual, né? Graças a Deus que nós acreditamos na encarnação, que nós sabemos que não é castigo, né? Com certeza. Não é castigo. Mas muito obrigado. E volte sempre, tá? Não some não, viu? A Mércia laça ele, né, Mar? Essa aí é facinho, é um alvo fácil, né? Então, nós vamos agradecer, né, pelo estudo de hoje, despedir dos nossos irmãos que estão assistindo o estudo online, que a espiritualidade amiga possa nos iluminar nos nossos momentos de provas e expiações, que nós sabemos que tem momentos que são difíceis, mas Deus está sempre conosco e a espiritualidade amiga nos ajudando a fazer o melhor. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz, que possamos pensar bastante, né, nesse estudo de hoje, refletir e agradecer a Deus por estarmos aqui e podermos ser pessoas melhores. E que na próxima semana possamos estar aqui, hoje, agora e sempre, que assim seja.